como é maravilhoso podermos ouvir esse som da chuva, sentir também esse cheiro, que fazia muito tempo que não presenciávamos essa graça, esse favor do nosso Deus, como essa chuva que cai. Somos gratos a Deus por isso. Hoje nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens, Fé em Ação, na carta de Tiago. Tiago, que é um livro que contém apenas 5 capítulos, 108 versículos, que você, se tirar um momento para ler este livro, você levará em torno de 20 minutos para conseguir ler toda a carta de Tiago. E Tiago, ele tem como verso central o capítulo 2, o versículo de número 26, que diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A carta de Tiago, ela é considerada um sermão, uma literatura de sabedoria e de exortação moral. E esse é o tom que nós podemos encontrar na carta de Tiago. Uma abordagem que envolve vários temas, de maneira prática, de maneira realista. Grande parte das epístolas, das cartas que nós encontramos no Novo Testamento, elas desenvolvem um princípio de fé. A marca registrada de Tiago está em desenvolver a prática da fé. Por exemplo, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, nas suas cartas, ele geralmente trata daquilo que nós cremos. Tiago aborda sobre como vivemos a fé em ação. O que realmente Tiago quer abordar, quer tratar na sua carta, é transformar princípios em prática, transformar crença em comportamento, ir além da exegese, análise crítica de um texto, e adentrar a ética da vida. Eu convido a amada igreja a acessar a sua Bíblia, física ou digital, no livro de Tiago, que será a base no capítulo 1 da nossa reflexão. Nós estaremos lendo alguns versículos, o verso 1 até o verso de número 4, e depois do verso 9 até o verso 17. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque ninguém não pode ser tentado pelo mal, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário,
cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesse momento que compartilhamos a Tua santa e bendita palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja abrindo o nosso entendimento, nos desarmando de qualquer resistência, que possamos acolher com fé a Tua palavra. Me coloco na total dependência do Senhor, para que com fidelidade possa transmiti-la aos meus irmãos. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. A carta de Tiago, ela inicia com algo importante para nós observarmos. Uma breve saudação. O versículo 1, ele nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. No Novo Testamento, nós vamos encontrar pelo menos 5 Tiagos. E há um consenso dos historiadores, há um consenso entre os comentaristas da Bíblia, que de fato o Tiago que escreve esta carta é o irmão de Jesus Cristo. E essa carta ela é escrita por volta do ano 44 depois de Cristo. A expressão que ele utiliza nessa saudação, às 12 tribos que se encontram na dispersão, refere-se aos crentes judeus que tinham deixado a Palestina, forçados ou voluntariamente. A deportação dos judeus a terras estrangeiras vinha sendo uma prática desde o tempo dos assírios, algo em torno de 600 anos antes de Cristo. Mas muitos judeus também tinham emigrado para outras terras em busca de oportunidades, em busca de riquezas para a sua vida e para a sua família. E com isso, então, favorece a disseminação, a propagação do Evangelho por várias partes do mundo, por meio dessas redes e comunidades judaica-cristã que se estabeleceram por vários lugares. Fica aqui explícito nesse primeiro versículo a humildade de Tiago. Tiago, logo no início, ele se apresenta na sua saudação como servo, doulos, escravo. Servo refere-se a uma posição de total dependência, obediência completa, lealdade inabalável ao seu Senhor. Aquele que está a serviço do seu mestre, para servir. Isso nos remete ao Evangelho de Jesus Cristo, quando ele diz, naquilo que Marcos, o evangelista, registrou, no capítulo 10, o verso de número 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. É bem verdade que Tiago, outrora, não havia crido na missão de Jesus como Salvador do mundo, como fica registrado em João capítulo 7, o verso de número 5. Pois nem os próprios irmãos criam nele. Todavia, Tiago havia entendido
a missão agora de Jesus. Ele havia sido liberto, salvo da condenação eterna. E por intermédio da maravilhosa graça de Deus e do Senhor Jesus Cristo, operado em sua vida, ele recebeu a salvação. E ele se torna agora doulos, escravo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por favor, preste atenção aqui. A gente está vivendo em um mundo e uma sociedade onde, quando a gente para analisar um pouco e ver essa questão de servir, mesmo dentro do ambiente familiar, do ambiente acadêmico, do ambiente profissional, do ambiente social, onde a gente vê o espírito doulos. O que mais nós vemos é o espírito surgindo de pessoas intitulando reis e rainhas. Eu quero ser servido. Eu quero que a minha opinião, ela prevaleça. É bem verdade que nós deparamos com essa situação. As pessoas, elas não querem servir, mas querem ser servidas. Em qualquer área que a gente olhar da sociedade, no meio familiar, essa é uma realidade que nós vemos. Mas olha a postura de Tiago. Ele se apresenta como servo. Servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. É evidenciado aqui para nós, nesse primeiro versículo, essa atitude humilde de Tiago. Tiago, em nenhum momento da sua carta, ele diz assim: vocês sabem com quem vocês estão falando? Vocês sabem de quem eu sou irmão? Vocês sabem que eu sou um líder da igreja em Jerusalém? Em nenhum momento Tiago se porta dessa maneira. Aquela expressão que nós bem conhecemos, alguém que exerce ou pretende exercer uma autoridade, pega e quer dar uma carteirada nos outros. Tiago não age dessa forma. Ele humildemente se coloca como servo, doulos, escravo de Jesus Cristo. Não tem como, irmãos e irmãs, a gente não trazer à memória o dia 7 de setembro. Um evento de famílias que nós tivemos aqui na nossa igreja, no Espaço Esperança. Foi um evento maravilhoso. Nós tivemos futebol, nós tivemos vôlei de areia, nós tivemos beach tênis, tênis de mesa, pimbolim, nós tivemos betes. E para celebrar esse momento maravilhoso, um saboroso churrasco, famílias reunidas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, pessoas da melhor idade. E por que esse evento foi uma bênção? Porque dentro do campo, dentro da arena de vôlei, dentro da arena do beach tênis, não haviam reis e rainhas, mas doulos, servos e servas de Jesus Cristo, compartilhando da mesma comunhão, da mesma graça, da mesma salvação que recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É evidente que quando surgia no campo de futebol, na quadra de vôlei, no beach tênis, algum desencaixe, era invocado o espírito doulos, o espírito de servo, e tudo voltava à plena
comunhão. Isso é algo maravilhoso no meio do corpo de Cristo. Servos e servas de Jesus Cristo, unidos com o mesmo propósito de vivenciar tamanha e grande salvação que Jesus Cristo nos trouxe. E essa é a saudação de Tiago. Mas ele faz questão de frisar o nome de Jesus Cristo. Ele é o Senhor celestial e exaltado, que um dia retornará em glória a este mundo. Ele é Jesus, o Deus vindo em forma humana, o Deus encarnado, habitando entre nós. Ele é o Cristo, o ungido que cumpriu os objetivos de Deus. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a certeza da salvação, da vida eterna. É debaixo desse credenciamento que Tiago inicia a sua carta. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, sermos também da mesma forma credenciados por Deus, por Jesus Cristo, na nossa prática de fé. Que o nosso graça e paz, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem? Oi, seja como o de Tiago, alguém que vivia Jesus Cristo e se colocava como servo. Tiago, ele aborda uma outra questão importante para a nossa reflexão: fé, provações e tentações. Verso 2: meus amados irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até o verso de número 15. Tiago, ele escreveu aos cristãos que estavam enfrentando todo tipo de dificuldade, todo tipo de situação difícil. Os problemas iam desde as provações pessoais, conflitos internos, até dúvidas de encorajamento, desde a perseguição por seguir a Cristo, até a sedução sobre responsabilidade dentro da comunidade e o perigo do orgulho da vaidade espiritual. Ele escreve então para encorajar os irmãos e irmãs a prosseguirem firmes numa fé viva e prática, porque é por meio das provações que vem o aperfeiçoamento, a possibilidade do crescimento. A provação é um teste de fé permitido por Deus, e ela visa o fortalecimento da pessoa, amadurecê-la espiritualmente e refinar a sua fé. Embora seja um desafio, o propósito é positivo, pois ao passar pela provação, a pessoa se torna
mais forte, mais dependente de Deus. Quando falamos desse tema provações ou provação, nós não temos como não resgatar o exemplo clássico que temos das Sagradas Escrituras, da Bíblia, que foi Jó. Jó, ele perde os seus bens materiais. Jó, ele perde os seus filhos e as suas filhas. Jó, ele perde a sua saúde. E mesmo assim, ele permanece fiel, confiante, tendo uma fé inabalável, mesmo diante de tamanhas provações que ele estava enfrentando. Muitas pessoas, elas ficam felizes quando escapam das dificuldades, quando escapam dos problemas. Tiago nos incentiva a adotar uma postura diferente. É por isso que ele diz no verso de número 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A alegria mencionada aqui por Tiago não é uma emoção superficial, não é o convite ao cristão se tornar masoquista, tendo prazer nas aflições da vida. Muito pelo contrário, é uma profunda confiança em Deus, que sabe que a provação, ela fortalece a nossa fé e tem resultado. O profeta Neemias, no capítulo 8, o verso de número 10, ele traz à memória isso. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A nossa tendência é pensar que as provas, elas vêm como uma maneira de testar o que não sabemos e o que não temos. Quando na verdade, a prova deve ser uma oportunidade sim, positiva, para provar aquilo que aprendemos da palavra de Deus e praticá-la. A fé, ela não é testada na teoria. A fé, ela não é testada na filosofia. A fé, ela não é testada nas conjecturas, nas opiniões. A fé, ela é testada no dia a dia. Em meio às lutas. Em meio às provações. O diamante, essa pedra tão valiosa, tão preciosa, ela vem do carbono. O carbono, se ele não sofre pressão, altas temperaturas, por algum tempo, continua sendo carbono. A fé não é diferente. O resultado das nossas provações, o resultado das nossas lutas, das nossas adversidades, elas vão sim nos aperfeiçoando, sempre melhorando no Senhor, diante de cada luta, diante de cada provação, diante de cada desafio. A perseverança, ela tem uma ação completa nas nossas vidas, nos fazendo perfeitos e íntegros, em nada deficientes, quando colocamos a nossa total dependência em Deus. A palavra utilizada para perseverança por Tiago é upomone, que significa estabilidade, constância, tolerância, característica de uma pessoa que não se desvia dos seus propósitos, de sua fé, diante das maiores provações e sofrimentos da vida. Aí faz todo sentido, quando Tiago, no verso de número 12, ele fala da recompensa.
Todos nós gostamos desta palavra, recompensa. A recompensa por uma boa ação, a recompensa pelo mês de trabalho, a recompensa pelo favor que eu fiz. Só que aqui nós vemos a graça sendo manifesta. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa é a visão, essa é a perspectiva desta bênção, desta graça, que todos nós buscamos nesse período breve aqui na terra, porque sabemos que temos uma casa celestial nos aguardando. É justamente por isso que Jesus Cristo, no seu evangelho, no seu ministério terreno, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo 21, o verso 19, ele diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Esta é a recompensa garantida a todo cristão, dada por Jesus Cristo, a salvação, a vida eterna. A tentação, versículo de número 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. A tentação, ela é bem diferente da provação. Ela não provém de Deus, porque é um estímulo para fazer o mal, proveniente dos desejos pecaminosos que invadem o coração do ser humano. Na primeira epístola de João, capítulo 2, o verso 16, ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Tiago deixa claro que a tentação nasce pela própria cobiça do ser humano, que atrai, seduz, leva o pecado e gera a morte. É o que podemos ver no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, o verso de número 6, como que o pecado entra no mundo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Por favor, preste atenção aqui. Esse é o mecanismo, essa é a dinâmica do pecado. A cobiça, boa para comer, atração, agradável aos olhos, sedução, desejável para dar entendimento. A consequência disso, o pecado. Nós devemos, queridos irmãos e irmãs, reconhecer que toda fonte de tentação não é proveniente de Deus. Em vez disso, nós devemos estar atentos que são os próprios desejos carnais que promovem isso na vida do ser humano. Ao invés disso, nós devemos nos submeter os nossos propósitos, os nossos desejos ao controle total de Deus. Sofrer tentação não é pecado. Ceder à tentação é sim. A luta contra a tentação envolve essa conscientização e uma escolha ativa
de resistir, de buscar a ajuda de Deus para vencer os impulsos pecaminosos. Nós sabemos dessa máxima. Nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele faça sim um ninho sobre a nossa cabeça. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, o verso de número 13, ele diz: não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. É claro que o ser humano, pela sua própria capacidade, conhecimento intelectual, a sua força, não pode resistir à tentação. Ele precisa da ajuda de Deus, ele precisa da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida. Os discípulos de Jesus reconheciam que eles precisavam de fé. Os discípulos de Jesus reconheciam que eles precisavam orar. E eles fazem um pedido a Jesus: Senhor, Mestre, nos ensina a orar. E ele ensinou aquilo que foi conhecido como a oração do Pai Nosso. E Jesus fala algo particular para os seus discípulos, registrado no evangelista Mateus, capítulo 6, o verso de número 13. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Somente conseguiremos resistir à tentação com a presença, com a ajuda de Deus na nossa vida e praticando a nossa fé, como vocês estão fazendo hoje, nesta manhã, nessa celebração de culto, participando das atividades da nossa igreja, que nos levam a uma intimidade com o nosso Deus, trazendo conhecimento para as nossas vidas. Tiago, ele trabalha uma outra questão importante nesse início da sua carta: fé e a brevidade da vida. Versos 9, 10 e 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. À medida que o evangelho ia propagando, na época de Tiago, alguns judeus, eles se tornaram ricos, abastados, como nós vemos registrado em Atos, capítulo 16, o verso 11 ao 15, lá em Filipos, com Lídia. Para essas pessoas, Tiago faz um desafio especial. Ele recorda que eles não são avaliados pelas suas riquezas, pelas suas posses, mas eles devem depender unicamente de Deus, da ação de Deus, do agir de Deus na vida deles. Qualquer que seja a situação econômica de uma pessoa, nós somos desafiados a olhar não para os bens, mas para o nosso Deus, aquilo que temos nele. A fé, ela é o alicerce contra todas as incertezas, contra todas as circunstâncias da vida que vivenciamos. Tiago, ele nos exorta a mantermos a nossa fé em Deus e não nas coisas temporais, na efemeridade da riqueza, comparando-a como a flor do campo, que é bela, mas é passageira.
A mensagem é clara. A riqueza, as posições sociais são temporais, podem desaparecer rapidamente, assim como as flores murcham sob o calor do sol. A vida é transitória. A vida, ela aponta para essa natureza temporária. Todas as condições do ser humano. É por isso que a nossa fé precisa ser uma fé prática, ativa, viva, independente da posição, altos e baixos que enfrentamos. A nossa fé deve estar alicerçada em Deus. Esses versos ensinam sobre a fé e a impermanência das coisas. Devemos olhar sempre para uma perspectiva espiritual e não terrena. Salmista Davi, no Salmo de número 20, o verso de número 7, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor nosso Deus. Embora as pessoas possam confiar na sua força, no seu poder, nos recursos desse mundo, o cristão é levado a confiar, a depositar a sua fé em Deus para vencer as batalhas da vida. Por favor, se coloque em pé. Tiago, ele vai concluir a sua carta, dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. 3 coisas Tiago diz aqui. A primeira, a fonte de bênção vem de Deus, o Pai das luzes, que não há variação. A imutabilidade de Deus, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gratidão e confiança nos ensina que todas as bênçãos que recebemos são provenientes do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois bem, ao refletirmos nesses versos da carta de Tiago, capítulo 1, somos animados a desenvolver uma fé em ação, tendo esta fé como um servo, doulos, escravo de Jesus Cristo, em meio às provações, em meio às tentações, olhando para a fé dentro de uma perspectiva da brevidade da vida, sabendo que Deus está conosco todo o tempo das nossas vidas. Nesse momento, vamos cantar essa canção e fazer dela a nossa oração. Posso clamar pela fé, posso enxergar pela fé, posso tocar pela fé, pela fé. Desafio para cada um de nós, de fato, desenvolvermos
esse espírito de servo a cada dia da nossa vida, vencendo as provações, as lutas, entendendo que a vida é transitória e que há alguma muralha na sua vida nessa manhã, meu irmão e minha irmã, que caia no nome de Jesus Cristo. Pai, nós queremos agradecer pela Tua santa e bendita palavra que tem falado aos nossos corações, tem nos estimulado a exercitar a nossa fé de uma forma prática, viva, real, em ação, por onde quer que formos. Que o Senhor continue nos dando a clareza da Tua santa e bendita vontade, e que continuemos até a volta do Senhor, sendo doulos. Assim oramos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.